Boa tarde, amigos. Hoje, 6 de abril de 2025, estamos apresentando a 19ª reunião da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do grupo de estudos do conceito Rosa Cruz de Cosmos de Max Rendel, o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, Limitações da Bíblia. Vamos primeiro levar a qualidade do nosso ambiente com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos fazer então a leitura do texto, são 12 slides. Limitações da Bíblia. Em nosso estudo, na parte anterior ao capítulo 8, comparativamente foram feitas poucas referências à Bíblia, mas agora devemos nos dedicar nossa atenção a ela por algum tempo. Não pretendemos defendê-la na forma atual comumente conhecida, como a única, verdadeira e inspirada palavra de Deus. Não obstante, ser verdade que ela contém muitos conhecimentos ocultos inestimáveis. Isto é, em grande extensão, escondidos sob interpolações e obscurecidos pela supressão arbitrária de certas partes julgadas apócrifas. O ocultista cientista, que, claro, abre o que se diz expressar, pode ver facilmente quais as partes originais e quais as que foram interpoladas. Apesar disso, se examinarmos o primeiro capítulo do Gênesis, tal como aparece nas melhores traduções que possuímos, veremos que expõe o mesmo esquema evolutivo explicado na parte anterior dessa obra. Esquema que se harmoniza perfeitamente com as informações ocultistas relativas aos períodos, às revoluções, raças, etc. O resumo que se encontra nesse capítulo é necessariamente condensado e brevíssimo, mencionando-se um período inteiro, em umas poucas palavras. Não obstante, o bosquejo subsiste. Antes de proceder com uma análise, é necessário dizer que as palavras da língua hebraica, especialmente no estilo antigo, sucedem-se uma às outras sem a separação ou a divisão que é de uso em nossa língua. Acrescentando a isso, havia o costume de retirar as vogais da escrita, de maneira que sua leitura dependia muito de onde fossem colocadas. Se verá quão grandes são as dificuldades a vencer para apurar o significado original. Uma ligeiríssima mudança pode alterar inteiramente o significado de qualquer sentença. Além dessas grandes dificuldades, devemos também saber que dos 47 tradutores da versão do Rei Jaime, a mais comumente usada na Inglaterra e América, unicamente 3 conheciam bem o hebraico, e desses 3, 2 morreram antes da tradução dos Salmos. A ata que autorizava a tradução, tenhamos também em atenção, proibia aos tradutores todo parágrafo que pudesse desviar grandemente ou perturbar as crenças já existentes. É evidente, portanto, que as probabilidades de se conseguir uma tradução correta eram bem escassas. Um pouco foram mais favoráveis as condições na Alemanha. Lá, Martin Lutero, o único tradutor, mesmo ele não a traduziu do texto original hebraico, mas tão só de um texto latino. A maioria das versões empregadas pelos protestantes dos diversos países é 6 traduções em diferentes idiomas da tradução de Lutero. Certamente tem havido revisões, mas não tem melhorado grandemente a matéria. Além disso,
Além disso, há grande número de pessoas nesse país, Estados Unidos da América, que insiste em considerar o texto inglês da tradução do Rei Jaime como absolutamente exata, da primeira à última letra, como se a Bíblia tivesse sido escrita originalmente em inglês e a versão do Rei Jaime fosse uma cópia fidedigna do manuscrito original. Assim, os erros subsistem, apesar dos esforços que se tem feito para eliminá-los. Deve-se também notar que os que originalmente escreveram a Bíblia não pretenderam dar a verdade de maneira a poder tê-la quem quiser. Nada estava mais distante de sua mente do que a ideia de escrever um livro aberto de Deus. Os grandes ocultistas que escreveram o Zohar são muito categóricos nesse ponto. Os segredos da Torá não podem ser compreendidos por todos, como provará a citação seguinte. Ai do ser humano que vem na Torá, a lei, só um simples recitativo de palavras comuns. Porque, em verdade, se fosse só isso, poderíamos escrever ainda hoje um Torá muito mais digno de admiração. Contudo, não é assim. Cada palavra do Torá tem um elevado significado e um mistério sublime. Os versos do Torá são como as vestes do Torá. Ai daquele que toma estas vestes do Torá pelo próprio Torá. Os simples só notam os ornamentos e os versos do Torá. Nada mais percebem. Não veem o que está encerrado nessas vestiduras. O ser humano mais esclarecido não presta atenção alguma às vestes, mas sim ao corpo que encerram. As palavras anteriores dão a entender claramente a significação alegórica. São Paulo também diz, inequivocamente, que a lenda de Abraão e dos 2 filhos de Sara e Agar são puramente alegóricos. Muitas passagens estão veladas, outras devem ser entendidas literalmente. E ninguém que não possua a chave oculta pode decifrar as profundas verdades encobertas em coisas que a miúde aparentam feíssimas vestiduras. Nas práticas de Cristo está também patente o segredo relacionado a essas matérias profundas e o invariável uso de alegorias que permitiam às massas se pôr em contato com verdades ocultas. Sempre se dirigiu às multidões em parábolas e depois explicava reservadamente aos discípulos o profundo significado nelas contido. Em várias ocasiões, ele impôs segredo sobre esses ensinos reservados. Os métodos de São Paulo também se harmonizam com isso, ao dar leite, os ensinamentos mais elementares, às crianças na fé, reservando à carne os ensinamentos mais profundos, para os fortes, isto é, para aqueles que se capacitaram para compreendê-los e recebê-los. Originalmente, a Bíblia judaica foi escrita em hebraico, mas não possuímos nenhuma só linha da escritura original. No ano de 280 a.C., foi feita uma tradução para o grego, a Septuaginta. Ainda em tempos de Cristo, havia já uma confusão tremenda e diversidade de opiniões relativas ao que se devia admitir como original e ao que tinha sido interpolado. Só depois da volta do desterro da Babilônia, começaram os escribas a compendiar as diferentes escrituras. Pelo ano de 500 depois de Cristo, apareceu o Talmud, como o primeiro texto semelhante ao atual. Em vista dos fatos mencionados, não pode ser perfeito. O Talmud esteve em mãos da escola massorética, que, desde o ano 590 até 800 depois de Cristo, permaneceu principalmente em Tibériades.
Depois de enorme e pacientíssimo trabalho, um Antigo Testamento hebreu foi escrito, o mais próximo ao original que temos atualmente. Esse texto massorético será utilizado na elucidação seguinte sobre o Gênesis e, não confiando no trabalho de um único tradutor, será suplementado por uma tradução alemã de 3 eminentes estudiosos do hebreu, H. Harheim, M. Sachs e Ju Forst, que cooperou com o quarto Dr. Zunz, sendo esse último também o editor. Bem, vamos lá. Como já vimos e sabemos, em todas as apresentações são divididas em partes, né? Em termos Rosa Cruzes. Na verdade, esse trabalho tinha 3 termos Rosa Cruzes. As imitações da Bíblia, que nós vimos no domingo passado, e hoje nós temos 2 termos, o segundo e o terceiro. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma reunião só para falar um termo. Foi. Também todo mundo falou muito, né? Que bom. Que bom. Participação boa. No segundo e terceiro termo de hoje, vamos analisar partes fundamentais da Bíblia, sob a ótica da nossa escola. Não esquecendo que a escola Rosa Cruz se fundamenta em 3 pilares: filosofia, Bíblia e astrologia. Comecemos então agora falando do nosso segundo termo, o Antigo Testamento. Considera-se que a Bíblia tem 40 autores. Inicia-se com Moisés e conclui-se na ilha de Patmos, onde São João escreveu o Armagedon. Vamos começar esse termo sobre o Antigo Testamento com uma pergunta. Bem, se temos os ensinamentos de Cristo e somos cristãos, para que estudar e conhecer o Antigo Testamento? No que se refere à nossa caminhada dentro do esquema evolutivo dado por Deus a nós, onda de vida humana, observemos que viemos estudando esse nosso mergulho na matéria desde o período de Saturno até o período solar, e neles apenas adquirimos nossas ferramentas, ou corpos. Só nos tornaríamos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio no período terrestre, na época Atlante, com a aquisição do germe da mente. Só aí então começamos a nossa caminhada. Deste momento até a chegada de Cristo na era de Áries, quantos caminhos trilhamos? Estudamos tudo isso na filosofia Rosa Cruz. E por que não estudarmos as mensagens da Bíblia para estes tempos? Lembrando também, foi a Moisés que o Senhor deu as leis. E relembrando, filosofia, Bíblia e astrologia. Falando sobre isto, Cristo disse: eu não vim para mudar a lei, mas para aplicá-la com misericórdia. Portanto, a lei e consequentes valores de nossa vida cristã são as que vêm desde Moisés. Cristo era judeu, assim como seus pais José e Maria, seus avós Ana e Joaquim, também São João Batista, os essênios, mais os apóstolos que foram os primeiros cristãos, os quais difundiram os ensinamentos de Cristo para o mundo. E aí vem o grande Santo Agostinho. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e este, o Antigo Testamento, se torna mais claro no Novo. E aí, São Paulo dizia: no antigo tabernáculo já se via a sombra das coisas boas que viriam.
Com referência às palavras de Paulo quanto ao tabernáculo do deserto, lembremos que a implantação e o mobiliário do tabernáculo foi direcionada diretamente por Deus na montanha, não havendo espaço para coincidências. Um estudo profundo do tabernáculo demandaria, no mínimo, uma apresentação inteira. Aqui, vejamos apenas sua função, caminhos e acessos, com o objetivo de apenas demonstrar a realidade de Paulo. Vamos lembrar que estamos falando de um tabernáculo, aliás, chamamos de Escola de Mistério Atlante, mas esse tabernáculo era também não só do deserto, ele era no deserto. O povo judeu, em sua peregrinação por ele, vivia, como todos vivem nessa condição, uma vida nômade. Portanto, o tabernáculo tinha também a adequação de montar e desmontar. Vou fazer uma pergunta aí. Quando diz que o tabernáculo foi montado na montanha, o que significa? Ele foi orientado na montanha como a lei para Moisés. O que significa? Na montanha? Na parte mais alta, né? E o que significa? Esse simbolismo tem, né? Uhum. Nós temos oração que diz assim: estava orando, fui orar na montanha, mas fica muito claro que é num plano mais elevado. Perfeito. É? Que plano é esse? Não é com o Nós nosso falamos corpo. no ano passado. É. Não é com o nosso corpo físico, né? Está falando de outras condições, né? Uhum. Bem, assim, aqui está, digamos assim, é um croquis apenas daquilo que foi orientado por Deus. É importante saber que onde quer que ele fosse montado, era sempre de leste para o oeste, do oriente para o ocidente. Então, aqui nós temos 6 pontos exatamente conforme Deus orientou, nesta sequência, que eu estou chamando de mobiliário, porque evidentemente eram objetos móveis, todos eles. E que eu vou tentar passar pelo menos a função de cada um, o objetivo de cada um, não em profundidade como esse estudo realmente merece sempre. Bem, vamos falar do nosso número 1. O número 1, o móvel que lá tem é um altar. O altar dos sacrifícios. A multidão só chegava até aqui e vinha trazer seus sacrifícios como reparação dos seus pecados. Então veja bem, quando o povo em geral ia ao tabernáculo, ele não acessava o tabernáculo, ele parava ali no altar do sacrifício. Mas aí também vem o que Cristo disse: ninguém vem a mim a não ser que meu Pai o chame. E também se levanta aqui. Não era toda a multidão que ia ir, e os interessados, aqueles que queriam chegar, que tinham interesse de chegar a Deus de alguma maneira, nem que fosse para simplesmente limpar os seus pecados, né? Então, arrependido, né? Esse povo que chegava ali dá a entender que eles já eram pessoas que estavam preparadas, quiçá até para serem cristãos mais à frente, né? Porque nós estamos falando aqui de tempos em que imagina que o povo imaginar que chegaria um Cristo como nós temos hoje, né? Disso é que fala Paulo, né? Bem, então nós vamos ver. O primeiro, então, é o altar dos sacrifícios. E seguindo em frente, nós chegamos a um outro móvel. Nesse caso, um lavabo. O lavabo da purificação. A partir do que eu chamo número 1, do altar dos sacrifícios, apenas seguiam em frente os sacerdotes e apenas aqueles que pertenciam à tribo levita. Naquela ocasião, né, era normal em todas as religiões da antiguidade
que sacerdotes saíam apenas de uma única família. E aqui o exemplo é dos hindus. Entre os hindus haviam os brahmanes, acho que até hoje, né? Mas assim era. Bem, os sacerdotes vinham desde o altar, seguiam em frente até o lavabo, e aí eles se lavavam e se purificavam para poder entrar no templo. Bem, chegando no templo, existiam duas câmaras. A primeira oriental e a segunda ocidental. Na primeira câmara, a câmara oriental, chamada a Câmara do Serviço, existiam 3 móveis. O número 3 era uma mesa, a mesa do incenso. Queimar sair o resultado da essência de nossas boas obras. Como sempre, estou só pincelando um pouco do que se trata aquele objeto. O número 4, portanto, na face sul, aí se encontrava um candelabro, tal candelabro dos 7 braços, que os judeus usam muito até hoje, né? Esse candelabro se referia à luminosidade da lua, que iluminava toda essa câmara. Daí, no número 5, aqui, portanto, ao norte, existia outra mesa. A mesa dos pães da proposição. Aqui ficavam 6 montes duplos de pães. Esses pães eram preparados por homens e mulheres em geral, né? E se referiam às 12 hierarquias do zodíaco. Portanto, as oportunidades dadas por Deus enquanto aprendemos a prestar o serviço. Bem, a partir daí, para acessar, quando chegava um determinado tempo, para acessar a Câmara Ocidental, que é onde tem o 6º móvel, esse móvel é uma arca, a Arca da Aliança. Só que aqui só tinha acesso o sumo sacerdote. Bem, olhando aqui esse croquis, não é necessário muito esforço para descobrirmos a sombra das coisas boas que viriam. Claramente, como disse Paulo, a sombra da cruz. Isso me parece muito óbvio. Aí está a projeção da sombra de uma cruz. Bem, eu queria fechar essa parte do Antigo Testamento com uma explicação mais nossa, mas seja muito mais no sentido de discussão, de participação, de complemento, de participação de todos. Então vamos lá. Para nós estudantes Rosa Cruzes, entre as coisas boas que viriam, foquemos no rasgar do véu por Cristo, que abriu o caminho da iniciação para todos nós. Ao iniciarem esse caminho, primeiro vamos ao altar dos nossos corações e oferecemos a nós mesmos como sacrifício. A justificação é a virtude do altar de bronze. Ao continuar com sinceridade, esforço e dedicação, receberemos o direito de chegar até o lavabo da purificação. A virtude do lavabo é a consagração. Só após a justificação e a consagração, acessaremos por mérito a Câmara Oriental, a Câmara do Serviço. Lá, sob a luz da lua, as oportunidades serão aproveitadas e com o alimento da alma, moído no moinho da retrospecção, deveremos construir nosso corpo, alma. Sem ele, não acessaremos a Câmara Ocidental, posto que lá há apenas a escuridão que precede a liberdade. A luz que lá brilha seremos nós mesmos. Em outras palavras, cada um de nós, enquanto indivíduos,
temos que tomar a nossa cruz Carregar. e carregá-la. Carregá-la, ou desenvolvê-la, ou seguir ele. Ele mostrou isso claramente, né? Qual o caminho. Sim, isso é um e caminho você para acabou nós. de expressar o caminho. É um caminho para nós, porque se a gente olha que naquela época era só os que vinham de uma determinada família que tinham a oportunidade de ser sacerdotes, de caminhar o caminho da iniciação, né? Só eles tinham. Mas foi o caminho que nos foi mostrado. Aqui dá para perceber claramente como usar o tabernáculo na nossa evolução, especialmente em relação aqui à nossa escola, né? E por que hoje está aberto para todos nós? Para todos. Para todos. Para todos. Eu fiquei até pensando que, não sei se vocês concordam, a gente sempre discute, que uma pessoa que simplesmente é mística, mas com uma dedicação profunda e sincera, ela também pode chegar lá, né? Não precisa nem de muitas regras, nem de muitas... Pelo coração ela pode chegar tranquilamente até lá. Mas para nós parece que não funciona assim, é melhor não tentar. Onde está o tabernáculo hoje? Olha, eu sei que existe até uma maquete, né, dele, do tabernáculo hoje em São Paulo. Não sei te dizer exatamente, mas tem exposto. O tabernáculo existe, o tabernáculo hoje está dentro de nós. Não existe em nenhum lugar no mundo. Não existe nenhum lugar no mundo que existe o tabernáculo. O tabernáculo está na Bíblia, que foi inclusive bem escrito por São Paulo, é dentro de nós. O altar de sacrifícios está dentro de nós. O sacrifício vivente é cada um de nós. Não existe nada na região química do mundo físico que chama tabernáculo. Tudo que tem na região química que chama tabernáculo, na realidade, é um método de ganhar dinheiro. De uma forma ou de outra, é um método de ganhar dinheiro. É vício da profissão, viu? Tem uma maquete lá, se você quiser, tem mesmo. Quem é que sabe se aquilo é igual, né? Mas é isso, gente. Então, aí o número 1 ali seria, teoricamente, o altar do sacrifício. Sim. Então, serviço amoroso desinteressado, certo? Está no nosso coração, é isso. E para adentrar a câmara escura no tabernáculo, Só que o os corpinho mais alma, puros né? herdarão o reino de Deus, não é isso? Eu tenho que fazer o lavabo da purificação. Sim. Ou seja, eu tenho que desenvolver. Desenvolver sim, mas para desenvolver você precisa purificar os seus corpos. Para fazer isso existem escolas que te auxiliam, né? E a fraternidade é uma delas. Mas é tudo parte de você, dentro de você, né? No caso falou aí. E aí sim, né, os querubins já não estão mais com aquela espada flamejante, né? E aí agora o símbolo da flor lá, né? Que é o símbolo mais puro. Sim. E assim vai. E aí dentro da câmara lá, né, tem toda uma representação lá de luz, como você falou, né, Magali? E de serviço, que é o pão, né? Sim. Para depois chegar no 6, lá com a sua própria luz, pelo seu próprio serviço. Eu entendi assim que na Câmara Oriental, que é do serviço, está tudo que a gente precisa, das oportunidades. Nós ainda não temos o corpo-alma, mas a lua está iluminando tudo, etc. E tal. A gente tem que chegar nesse padrão, nessa condição de ter um corpo-alma, para poder então entrar na Câmara Ocidental, né? Eu não sei, tá? Tô colocando algumas coisas só para a gente discutir um pouquinho, que eu acho que tá vendo aqui um negócio muito mais profundo, como você mesmo disse, não dá para estender muito. Mas, por exemplo, a luminosidade da lua, representada pelo candelabro, é pelo menos um auxílio que você tem para que você consiga caminhar lá até você ter a sua própria luz. É a muleta, porque sem a né? sua própria luz, você não vai chegar no 6 lá, por exemplo. E é claro que com o seu corpo-alma, né? Então você vai conseguir caminhar. Isso teria alguma coisa de ver com Jeová, que estaria dando ali o caminho, estaria dando as leis, estaria dando, mostrando, iluminando algo assim ou nada a ver? Eu acho que Jeová é uma parte da Trindade, né? Então, assim, o Jeová ele provê corpos, né? Teoricamente é o maior provedor de corpos, né? Que tem, né? Então, você, teoricamente, tem que purificar os seus corpos, dados por Jeová, por todo o seu caminho que você vai percorrer aqui, né? Por isso a gente estuda o Antigo Testamento para saber
como da onde se originou os corpos e para que eles servem, né? Você pegar, é interessante, né, que eu vi assim, nunca tinha visto com esses olhos essa lição. Que realmente, por exemplo, meu primeiro passo aqui, trazendo uma outra linguagem, por exemplo, arrependimento e reconhecimento. Quando você não se arrepender e reconhecer os seus pecados, das suas falhas, esquece, não tem como caminhar em absolutamente nada. Só justifica. Não, tá tudo apagado, tá tudo escuro. Então, quando você não reconhecer e se arrepender, que também você pode reconhecer, mas continuar fazendo, é uma opção, então tudo bem, vai ser continuar no mesmo degrau, ou reconhecer e se arrepender. Reconheceu, se arrependeu, beleza, aí se abre uma próxima porta. Legal, você pode ir para a segunda, que é a purificação. E aí, eu traguei aqui no meu entendimento, poxa, não fazer mais, vai ter outra oportunidade de fazer, mas você não vai fazer. Eu vou, pelo dever, vou me abster de tal. E aí você se purificou. Então aquilo já não te apetece mais, você já não deseja mais, você já não anseia mais por aquilo. Passou para o próximo passo. Aí é quando você pode entrar realmente no templo e começar a servir. Antes disso, que serviço que você presta? Você é só mais uma boca com fome. Não faz sentido? Magda, você terminou o Antigo Testamento, você vai começar um novo? Sim. Tá, então, deixa eu falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como a Magliden pontuou aí, ele é uma boa parte da Bíblia que está relacionado justamente às questões da primeira e segunda dispensação, que são geovísticas, né? O Novo Testamento está relacionado com as dispensações cristãs, que é a terceira e quarta, né? O Antigo Testamento, ele não se limita ao tabernáculo. O tabernáculo é uma parte pequena, inclusive, dele, né? Ele é muito mais extenso do que isso. Nós temos lá no Antigo Testamento os maravilhosos e fantásticos livros escritos por Salomão, né? Então, ele é uma coisa... Tanto é que a gente utiliza muito, como na frente da Rosa Cruz, para focar no nosso lado devocional, né? Os Salmos de Salomão são maravilhosos, os Provérbios são fantásticos, como a Magali bem colocou ali, né? Então, tem muita coisa linda, maravilhosa que a gente utiliza e deve estudar o Antigo Testamento, justamente para o nosso lado do nosso coração, né? Você não pode estudar o Antigo Testamento na questão bélica. A questão bélica que existem lá é a questão óbvia da região, para a gente entender como era a religião de raça, para a gente entender como nós, enquanto seres daquela época, éramos extremamente embrutecidos, né? Tanto é que o amor de Cristo não tinha nem espaço para se falar no Antigo Testamento, a não ser por meio dos profetas, né? Os profetas, sim, conseguiam atingir o estágio de amor crítico. Os outros, era olho por olho, dente por dente, se tomar cuidado, puxo tudo e arrebento tudo. E considerando o seguinte, nós vivemos lá em renascimentos anteriores, entendeu? Então, o que está escrito no Antigo Testamento é a nossa história. Mas nós vivemos lá no meio dos judeus? Não necessariamente. Estava lá um selvagem no meio da Europa Central, no meio da Ásia, no meio da África, mas nós vivemos esse estágio, entendeu? Porque esse estágio de religião de raça e espírito de raça não foi limitado àquela regiãozinha lá, aquele Antigo Testamento. Foi usada essa região como objeto porque era a região que tinha mais chance de se tornar uma segunda lua. Lembra disso, né? Então, por isso que foi usado. Tipo assim, vamos pegar o worst case, o pior caso. Onde está o pior caso? É lá. Então, é lá que a gente vai fazer. Se eu conseguir entender o pior caso, os outros casos, sai tranquilo. Concorda? Eu consigo me safar tranquilamente, né? Então, o tabernáculo é uma partezinha muito pequena. A parte mais interessante do Antigo Testamento não é o tabernáculo. São os profetas. Principalmente Salomão. Quem era Salomão? Quem foi Salomão? Jesus. Então, reencarnação de Jesus. Isso. Outro cara interessante lá do Antigo Testamento começa com E, termina com S. Elias, que era quem foi Elias? João Batista. Entendeu? O próprio João Batista é do Antigo Testamento. Sabiam disso? Que o próprio João Batista é do Antigo Testamento? O João Batista não é do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Tá? Então, o Antigo Testamento ele é fantástico como objeto de estudo para o estudante de Rosa Cruz. E que a grande maioria dos estudantes de Rosa Cruz, a grande maioria, nunca leu, nem abriu, nem sabe que aliás, tem pavor. Fala, esse negócio é coisa dos antigos, é coisa dos evangélicos. Não é assim? E não é não, é coisa de esoterismo bravo, cristianismo esotérico mesmo. Por isso que se estuda a história. Exatamente. Se você não entendeu o passado, você vai saber o que é o presente. Salmos, muitos dos salmos são palavras-chave que abrem portas para mundos espirituais.
Tá? Sim. Está escrito por Salomão. Salomão simplesmente foi o maior ser humano que teve aqui, e depois ainda, para caprichar, ele deu uma ajeitada no próximo renascimento como Jesus. Mas como Salomão, ele foi, até então foi o maior sábio que existiu aqui dentro. Eclesiastes, por exemplo, leia Eclesiastes. Leiam Eclesiastes. Vocês vão sentir vergonha de vocês. Vocês vão sentir vergonha de vocês como estudante. Porque Eclesiastes fala cada coisa assim na lata ali. Né? Tem uma parte interessante lá que chama-se hino do idoso. É bravo pra caramba. É doído, viu? Então, o Antigo Testamento chama a gente muito na chincha, na parte devocional. Né? Por isso que muita gente sai correndo deles e não entende. Isaías, por exemplo, simplesmente, Isaías escreveu o Novo Testamento profeticamente. Tá? Porque ali ele profetizou todo o reino do Cristo, inclusive depois do reino do Cristo. Pouca gente da Fraternidade Rosa Cruz se dedica a isso, porque acha que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, aliás, não chama nem de Antigo, chama de Velho para piorar a situação. É Velho Testamento. Então. Como está dizendo Carlos, a literatura no Antigo Testamento é maravilhosa. Eu estou trazendo aqui dois fundamentais que já apareceram até no domingo passado: o Torá e o Talmud. O Torá, quando a gente fala em Torá, é diretamente direcionado à lei. Nos 5 livros do Pentateuco. É só isso. Então é assim, Torá é a lei. Tá? O Talmud é a coletânea dos livros sagrados dos judeus. Um registro das discussões rabínicas que pertencem não só à lei, mas à ética, costumes e histórias do judaísmo. O que eu consigo perceber aqui entre esses dois é que, veja, entre o Talmud e, digamos, a tradução anterior, que foi Septuaginta, passaram 800 anos. Então, essas discussões rabínicas que foram trazendo a lei, a ética dos judeus, que a partir da lei é que nós desenvolvemos os nossos valores, né? Aqueles valores que chamam de judaico-cristãos que a gente usa até hoje. Assim eu entendo. Bem, para nós estudantes Rosa Cruz, é ensinado que pela vontade de Deus, toda onda de vida será salva. E ao seu devido tempo, todos deverão aceitar o Cristo. Consideremos que entre todas as religiões não cristãs, os judeus estão bem mais próximos deste objetivo, pois já trilharam conosco boa parte do caminho. Eu não sei se vocês concordam, mas isso é uma realidade, né? Nós não tivemos experiência com luz, foi de lá que veio Cristo, né? Concluindo aqui o Antigo Testamento, está aqui tirado da Bíblia de Jerusalém, que nós usamos aqui, os 24 livros da Bíblia hebraica, usam até hoje. Ela é dividida em 3 partes. 1 é lei, 2 é profetas, que o Carlos acabou de citar, e 3 são os escritos. No Pentateuco, a lei, portanto, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas anteriores é Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas dos 12 Vulgata, e aí os escritos. Os Salmos, também que o Carlos acabou de citar, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther. Esses 5 rolos eram usados nas festas judaicas. Temos ainda Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Bem, vamos agora ver o terceiro termo, que para nós cristãos, não,
é a cereja do bolo, né? É tudo que nos diz o coração, a compreensão do caminhar das nossas vidas, né? O nosso comportamento, vem tudo dele. Que nunca deixou as leis anteriores dizendo que ele não vinha mudar, vinha apenas acrescentar misericórdia, né? Portanto, as leis são as mesmas. Bem, vamos começar aqui com uma pergunta, e essa eu acho que muitos de vocês até podem responder. Por que foi necessário a vinda de Cristo? Ninguém lembra muito bem? Sim, porque já havia uma cristalização muito grande e já estava quase para ser formada uma nova lua, né? Sim, sim, sim. Foi um sacrifício para ele, inclusive, né? Vir numa época que havia uma cristalização muito grande, né? Eu posso, por favor, Eduardo, fazer acrescentar essa pergunta? Sim. Alguma coisa que acho que até o Carlos comentou alguns minutos atrás. A questão, essa é uma pergunta, mas a questão tempo-espaço da vida de Cristo, quer dizer, ele, vamos supor, considerar o ano zero, mas poderia ter vindo em situações anteriores em que a humanidade estava muito crítico à humanidade, ou posterior, que também aconteceu, né? Então a humanidade passou por vários períodos críticos. Mas Cristo veio num tempo e num espaço. Entendi o que você quer perguntar. Então eu gostaria, se possível, né, alguém explanar com relação assim, à questão temporal e espacial. Além da... Os grandes salvadores da humanidade, isso acontece o seguinte, são grandes salvadores. Tá? O maior salvador da humanidade é o Cristo. Mas antes do Cristo tiveram outros que tentaram. Porque na verdade é uma questão de onda de vida. Então a própria pessoa da onda de vida que deveria salvar a onda de vida. Só que chegou um certo ponto que não existia nenhum ser humano que conseguia salvar a própria onda de vida. Então teve que vir um ser de uma outra onda de vida. De qualquer maneira, sempre acontece isso nos últimos 10 graus de uma era. Não pode acontecer isso antes, astronomicamente falando. Entendeu? Então, por exemplo, nos últimos 10 graus da era de Áries, por precessão dos equinócios, é que é o momento astronômico melhor para vir um Salvador. Então, da era de Áries, os 10 últimos graus da era de Áries, antes da era de Áries foi a era de... Não, para trás, era de Touro. Então, nos últimos 10 graus era de Touro, veio Moisés. Não é? E se você for para trás, você vai ver que veio mais de Enoque. Nas últimas 10 de antes de Touro foi de Gêmeos, foi de Enoque. Então veio Enoque lá, ser humano. Não. Veio Moisés, que fez a primeira aliança com Deus. Deu certo? Não. Certo? Então, acabou. Então chegou um certo ponto que teve que vir um arcanjo, que é o Cristo, que é uma outra onda de vida, se sacrificar, se justificar, para tentar tirar a onda de vida humana, que somos nós, do buraco que nós nos metemos. Nos metemos um buraco tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente tinha o risco de perder esse esquema de evolução. Então, é nos 10 últimos graus da era de Áries, por isso que ele veio. Ele não podia vir antes, e nem vir depois, tinha que vir naquela época. Porque astronomicamente, por que astronomicamente é melhor? Porque ele não veio aqui dar uma lição e falar assim, tem uma lição aí, você se resolve aí, eu vou embora e tchau. Não, ele veio para implantar o cristianismo, que é muito maior. E para implantar o cristianismo, tinha que implantar o cristianismo de dentro para fora. Então ele tinha que deixar aqui seguidores, discípulos, iniciados, né? Que não são os 12 que está escrito lá, são muito mais de 12. Os 12 são os principais, os 12 foram a semente de todos lá, mas teve muito mais. Teve muitas mulheres que estavam lá. O que é mulher e homem? Porque estava renascido ali como mulher e homem, mas não é mulher e homem. Iniciado não tem sexo. Iniciado vem do jeito que precisar vir. Pode vir criança, pode vir adulto, pode vir velho, pode vir homem, pode vir mulher. Não interessa. Ele vem com o objetivo e com o corpo específico daquilo. Então, naquela época astronômica, conseguiu-se nascer, naquele período, uma grande quantidade de iniciados. João Batista, João Evangelista, e aquele monte lá que a gente já conhece aí do Novo Testamento, entendeu? Então, respondendo para você, essa foi a época, ele não podia ter vindo antes nem depois. E ele virá de novo, na época
Quando virar? Nova Galileia. Nova Galileia. Nos 10 últimos graus da era de... Capricórnio lá na frente, certo? Certo? Nas 10 últimos graus da era de Capricórnio, lá na casa do chapéu. Lá na casa do chapéu, lá no Beleléu, certo? Que vai virar. Mas sempre assim, sempre 10 graus. Por quê? Porque nós estamos na região química do mundo físico. Os movimentos do planeta estão relacionados com a evolução dos seres do próprio planeta. Então isso tem que ser obedecido astronomicamente. Por isso que a gente nasce de 1000 anos. Não tem como nascer antes. Para nascer antes você tem que estar muito bem espiritualmente. Um adepto nasce a hora que quiser. Um irmão leigo, por exemplo, e um discípulo pode nascer 200, 300 anos. Mas a massa que vai é 1000 anos e acabou. E é sexo, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino. Não tem jeito. Agora, quando você chega a um irmão leigo adepto, você pode nascer masculino, 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 feminino, 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 do jeito que você quiser, porque você tem que cumprir uma missão aqui. Entendeu? Vamos lá? Bem, então, aqui à esquerda, a nossa figura inestimável, que explica o tempo todo. Eternizou essa figura. Estava lá, era, né? Bem, nós então fizemos a pergunta, que já foi muito bem explicada. Então vamos só lembrar de alguns aspectos. Na época Atlântida, recebemos o germe da mente para nossa manifestação como indivíduo e o controle pelo nosso tríplice espírito. Na nadir da materialidade, o nosso livre-arbítrio foi nos levando a um mergulho no eu pessoal. Já na era de Gêmeos, é só olhar aqui a figura, iniciam-se os conflitos. Nossa vontade, fortalecida pelo corpo de desejos, foi quem permitiu o esquecimento de nossa origem divina. A astúcia reinava entre nós. Estávamos nos cristalizando a tal ponto que, sem a intervenção de Cristo, perderíamos nossa evolução e nosso esquema divino de evolução. Na era de Touro, vem Jeová em nosso auxílio, com religiões de raça, cada uma com espírito de raça, dando a cada uma suas leis. Começamos então a distorcer essas leis, e o resultado foi que, através destas distorções, continuaram as cristalizações. Então, e só na época de Áries, surge o plano de salvação com Cristo, o nosso Redentor. Como sabemos, todos nós da onda de vida humana viemos caminhando pelos caminhos definidos por Deus para que alcançássemos o grande objetivo, sermos deuses também. A ajuda nunca faltou, mas quantos de nós ficaram e ficarão pelo caminho, aguardando longamente nova oportunidade? Quando chegamos ao nadir da materialidade, donos de nossas escolhas e responsáveis por elas, escolhemos caminhos que certamente frustrariam toda a nossa caminhada. Na iminência do fracasso, mais uma vez chega a mão de Deus, agora em condições extremas, quando apenas um Salvador do porte espiritual de Cristo poderia nos salvar. Bem, aqui vamos definir um pouco Jesus de Nazaré e Cristo Jesus. Sabemos que nas religiões populares isso é bem confusa. Quando a gente leva uma informação dessa, as pessoas recebem com muita dificuldade ou não. Então aqui, vamos falar primeiro de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é um espírito virginal da onda de vida humana, tendo percorrido o caminho da santidade por muitas vidas. Foi educado pelos essênios, mente pura e muito superior à grande maioria da nossa presente humanidade. Ele tinha um corpo mental já, que nós ainda não temos. Seus corpos denso, vital e de desejos eram bem próximos da perfeição. Nenhum outro ser humano tinha corpos em tais condições. Nosso Mestre Jesus, um espírito tal grau evolutivo, foi um personagem essencial dentre as hostes de iniciados que fizeram parte da nossa linda história da nossa salvação. Consciente sempre do seu papel ao nosso amado Mestre, toda a nossa gratidão. Sabemos que Jesus, em algum renascimento anterior, foi Salomão,
tendo passado por várias iniciações, o corpo vital de Jesus já se harmonizava com as altas vibrações do espírito de vida, sua oitava superior. Vamos falar de Cristo Jesus. Cristo não era humano, como sabemos, mas um arcanjo, o iniciado mais elevado do período solar, o Filho. O veículo inferior dos arcanjos é o corpo de desejos, mas Cristo, o mais elevado, tinha como veículo inferior o corpo espírito de vida. Assim, Cristo usou todos os próprios veículos, tomando de Jesus apenas o corpo denso e vital. Cristo possui os 12 veículos que formam uma ininterrupta cadeia, desde o mundo físico até o trono de Deus. Ele é o único de todos os seres dos 7 mundos que os possui. Ali podemos ver que apenas o corpo denso e o corpo vital é oferecido a Cristo, e os outros corpos todos ele já os possuía, né? Chegando até o trono de Deus. Cristo, nosso Salvador, o mais elevado e iniciado entre os arcanjos, se dispôs ao imenso sacrifício para nos salvar, ainda que nunca antes funcionara, então, na região química do mundo físico. Vamos falar, então, da chegada de Jesus de Nazaré à região química do mundo físico. Como sabemos, primeiro chegou Jesus, para, depois de 30 anos, o Cristo chegar à região química. Aqui não podemos esquecer essa pintura maravilhosa de Leonardo da Vinci, da Anunciação. O anjo Gabriel, o anjo da maternidade, anuncia a Maria a chegada de Jesus. José, auto-iniciado, funcionava perfeitamente no éter e, portanto, tinha acesso aos anjos também. Na noite mais escura do ano, chega o menino Jesus à região química do mundo físico. Segundo o conceito, Jesus cresceu e cuidou de seus corpos denso e vital, consciente de que, no devido tempo, os transferiria ao Cristo, para que esse cumprisse a sua missão. Podemos ainda, essa é uma parte belíssima, né, do Novo Testamento, lembrar da história da estrela de Belém. Os 3 reis magos, um branco, um negro e outro amarelo, representando os povos branco, africano e asiático no grande objetivo cristão da união das raças em uma única humanidade. Vieram ver o menino, conduzidos por uma brilhante estrela, a estrela de Belém. Na verdade, a estrela de Belém, como ensina a nossa escola, era o espírito do sol, visto por estes iniciados em tal noite, em tal momento, através da terra transparente. Essa história belíssima, quem não teve a oportunidade ainda de assistir, no próximo capítulo do nosso conceito, provavelmente um de nós deverá trazer. Cristo chega à região química do mundo físico. Não há como falar da chegada de Cristo no mundo físico sem nos reportarmos ao batismo de Jesus. São João Batista veio com a missão de despertar aqueles que estavam preparados para receber o cristianismo. A voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, tornais retas suas veredas, do profeta Isaías. São João Batista esclarecia que batizava a água, mas aquele que viria batizaria com o fogo do Espírito Santo. Quando, no batismo feito por São João Batista, Jesus levanta a cabeça das águas, lhe visualiza a Santíssima Trindade, a voz do Pai. Este é meu Filho amado, em quem me regozijo. O Filho, o próprio Cristo, a partir de então. E o Espírito Santo, Jeová, com a forma de uma pomba. A partir daí,
Cristo chega à região química do mundo físico, usando o corpo de Jesus. Que corpo? Os corpos de Jesus, o denso vital. A partir deste momento, Cristo inicia sua missão, atrai para si os apóstolos, alguns preparados já por São João Batista. Vive junto a todos eles durante 3 anos, ensinando, curando e sempre ao lado do povo. Ao povo simples e ignorante, explicava a lei através de lindas histórias que se assemelhavam à vida comum deles, facilitando assim a compreensão da essência, no caso o leite. Aos apóstolos, no entanto, transmitia a verdade da lei esotericamente, preparando-os para a sua caminhada na dispersão do cristianismo para o mundo, e assim o fez. Na chegada de Cristo à região química do mundo físico e durante os 3 anos de ensinamentos, aparecem todos os atores do sublime drama divino. Além de Maria e José, João Batista, que preparou os caminhos do Senhor, Jesus, que ofereceu a eles seus corpos lentos e tal, os apóstolos seriam incumbidos de ensinar e disseminar seus ensinamentos, os essênios, que educaram Jesus e cuidaram e recuperaram dos corpos dele, usados por Cristo, e o Cristo, ensinando leite e carne nos caminhos da luz, amor e paz. O grande sacrifício. As religiões populares, esotéricas, definem o grande sacrifício de Cristo em função do seu sacrifício físico na crucificação, tortura, humilhação e morte. Mas para os ocultistas, como na nossa escola, isso foi apenas o começo. No momento de sua morte, o sangue derramado impregnou a terra, e é aí que se fez o milagre do Cristo cósmico, tornando o Redentor do planeta Terra. A cada ano, vitaliza a massa morte da Terra, cristalizada. Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ele sofre esperando a libertação, enquanto com a força de seu amor rompe as nossas cristalizações, especialmente as dos nossos corpos, densos e de desejo, e as do planeta Terra. Cristo começa a sua descida anual em torno de 21 de junho, solstício de junho, chegando ao centro da Terra, no solstício de dezembro, ficando lá por mais 3 dias. Essa volta se completa no equinócio de março. No próximo ano voltará para trazer nova vida a todos nós. Comparando a compreensão do sacrifício do nosso Salvador na morte física na cruz com a compreensão do real sacrifício que até hoje e até quando continuará a cada ano, entendemos a diferença entre o conhecimento exotérico das igrejas populares com o conhecimento esotérico da nossa escola. Ambos são reais e passam o sentimento de sacrificar-se por nós, mas a realidade mais profunda, como dizia Paulo, é dada aos que se qualificam para recebê-los e compreendê-los. Veja bem, ela não é reservada para nenhum privilégio, é para quem se qualifica para recebê-los e compreendê-los, como nós, de alguma maneira, estamos procurando fazer, né? Isso se dá por conta olhando no nosso dia a dia, a mesma coisa quando a gente explica na escola. Você vai no primeiro ano, você vai no segundo, terceiro, quarto. Você não tem como sair do primeiro e ir direto para o quarto. É a mesma coisa aí. Tá só para me dar como exemplo, por conta de que a gente ainda, como você mencionou lá atrás, né, a gente ainda não é capaz de entender. Você tem que ir degrau por degrau. Né? Degrau por degrau, com certeza. Bem, como começamos com 2 perguntas, vamos terminar aqui com mais uma. Alguns talvez possam responder. Quando Cristo será libertado? Já foi respondido. Eu sei.
Ele será libertado quando a humanidade possuir um número suficiente de homens e mulheres, evoluindo o suficiente para manter por nós mesmos, flutuando no universo, nosso lindo planeta azul. Eu queria só colocar o seguinte, que o Novo Testamento, normalmente ele é composto não só dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? Ele é composto também das cartas paulinas, e epístolas paulinas e também dos Atos dos Apóstolos e também de cartas de Santiago, de São Pedro e etc. E obviamente no final do Apocalipse, né, o livro da Revelação. O Novo Testamento ele é basicamente o cristianismo, né? Ele é a base do cristianismo popular e a base do cristianismo esotérico, né? São as duas bases que são formadas ali. Uma coisa muito interessante de falar do Novo Testamento é o seguinte: quando você estuda os evangelhos, você vai ver que um evangelho é meio diferente do outro. Ele fala a mesma coisa, mas é meio diferente. Essa diferença ela é básica justamente por 2 motivos. Primeiro, porque são formas de iniciação. Então, as formas de iniciação, ele tem que, como uma forma de iniciação, ele tem que atender às necessidades de qualquer pessoa que esteja no caminho da iniciação. E as pessoas são diferentes, né? São diferentes porque são 12 signos diferentes? Não, não é só por isso, tem muito mais do que isso, mas também por isso, né? E esse é o motivo. Outro motivo é o motivo histórico. Qual é o motivo histórico? Na época que foram escritos os evangelhos, até antes, a transmissão era oral. Você não via nenhum escriba anotando o que o Cristo estava falando, certo? Não tem história nenhuma, né? Cristo falando, porque os parentes talentos, não sei o quê, lá tinha alguém anotando. Ninguém estava anotando, né? Não tinha anotações desse sentido. Então, as transmissões foram orais, né? E aí, para passar do papel, naturalmente, cada um passa do seu jeito, como acontece hoje. Se você escuta uma história e cada um... Exatamente. A diferença é que... a diferença lá é que nós estamos falando de iniciados, né? Então ele podia muito bem dizer, como é aquele negócio mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha na memória da natureza para ver se eu tinha entendido direito ou não. Mas mesmo assim tinha essa necessidade, tem essa necessidade de atender a todas as pessoas que estão no processo de iniciação, né? Todos nós aqui no processo de iniciação, a gente vai ter um viés para um determinado evangelho. Já adianto uma coisa para vocês, tá? Muitos estudantes Rosacruzes, eles chegam e falam assim, porque o meu evangelho que eu gosto é de João, São João, né? Então, parece que todo mundo gosta do evangelho de São João, certo? Né? Os outros não, mas de São João eu adoro, né? E isso é ridículo, tá, ok? Por que é ridículo? Porque primeiro que o evangelho de São João, ele é o mais elevado de todos, né? São João simboliza a iniciação de que período? Está aqui no conceito. Já passamos por isso. Nós já lemos esse conceito aqui, pra você ter uma ideia, uns 15 vezes. 15 vezes. Estudamos item por item. Então, iniciação de São João, a iniciação do período de Vulcano. Tá? Tá lá. Bem atrás, isso. Ele começa com de Vênus e depois ele vai chegar até Vulcano. Então, ou seja, vamos ser um pouquinho humilde, né? Baixar um pouquinho nossa bola aqui, certo? Vamos ficar mais com Mateus, com Lucas, com Marcos, que a gente dá mais leve, certo? Tá? Mas é interessante notar... Isso também tem a ver com os 4 elementos ou não? Não. Não, né? Não. Tem a ver com a individualidade do ser humano. Lembra-se? Tem mesmo, porque nesse estágio você já conseguiu dominar os elementos totalmente. Tem a ver com a individualidade, não com a personalidade. Por isso que muita gente que associa, isso é muito perigoso, associa o ascendente da pessoa com a preferência ao evangelho, não entendeu nada, nem de astrologia e nem de bíblico, certo? Tem a ver. Porque as quatro formas de iniciação têm a ver com a individualidade das pessoas. E a individualidade de cada um de nós é diferente. Por incrível que seja, a individualidade é diferente. Ela é eterna. Ela não muda de renascimento. Nós já estudamos isso aqui, né? Ela é eterna. Então, tem a ver com a individualidade dela, com o raio. Lembra do raio? Com o raio. São 7 raios, certo? 7 raios para caber em 4 formas de iniciação. Então, um raio. Então, é importante isso. Então, o Novo Testamento é interessante estudar por isso, pelo cristianismo esotérico,
E o que nos dá a muleta para a gente entender os evangelhos são as cartas, as epístolas. Por isso que não adianta você chegar e falar assim, vamos estudar os evangelhos de cabo a rabo, porque eu estou... Não, você tem que ser humilde para estudar as cartas. As cartas te levam ao evangelho. Tá? Toda a preparação de estudo bíblico aqui é evangelho. Estamos estudando o evangelho de São Mateus. Mas a base delas é o que as cartas nos falam, porque as cartas orientam ao evangelho. As cartas orientam o evangelho para a atualidade e o Antigo Testamento orienta o evangelho pelo passado. Então a gente compreende a mensagem messiânica nos evangelhos, trabalhando nas cartas e no Antigo Testamento. Por isso que nessa Bíblia, se vocês perceberem, lá no Novo Testamento, tem do lado as abinhas, dizendo qual é o livro lá do Antigo Testamento referenciado àquela ponta. E isso aqui nós estamos falando de cristianismo popular, esotérico com X, que nos dá uma excelente base para o estudo de cristianismo esotérico com S, que é o que nós fazemos aqui. Entenderam? Então, vocês querem estudar a Bíblia legal? Eu peguei hoje, mas pegamos hoje o 6º capítulo de São Mateus. Chega em casa, dá uma lida no Mateus, São Mateus, mas olha do lado da abinha, você vai ver lá, por exemplo, a Isaías, não sei das quantas, não sei da, a Ezequiel, e vai lá ler, é trechinho pequenininho. Vocês vão ver como vocês vão entender melhor esse trechinho que nós estudamos hoje. Vai dar uma visão um pouco mais aberta do que somente ficar ali, entendeu? Porque só ficar ali é muito pouco. Mesmo sendo pouco, a gente entende pouco. Se ficar ali, fica mais pouco ainda, entendeu? Então o Novo Testamento é maravilhoso nesse sentido, tá? Então, o que foi exposto aqui foi muito legal, porque deu a base do Antigo Testamento e a importância dele para o estudante Rosa Cruz, deu a base do Novo Testamento e a importância dele para o estudante Rosa Cruz, né? E o estudo completo bíblico, os estudos Rosa Cruzes completo, é a junção dos dois, orientado, logicamente, por cada um de nós, em relação ao ponto que nós estamos trilhando. O estudante preliminar estuda de uma maneira, o regular estuda de um outro, o probacionista muito mais profundo, o discipulado então nem se fala, o irmão leigo é um estudante do conceito. Lembra? Max Sendel era um irmão leigo. Né? Antes dele morrer, ele atingiu a 5ª iniciação menor, e ele é um assíduo estudante da Bíblia. Estudante ainda, tá? Só quem vai conseguir, vamos dizer... internalizar os ensinamentos bíblicos de cabo a rabo, desde lá aqui, é um irmão maior, nem adepto. Para você ver como esse negócio aqui é importante. E como ele é desprezado muitas vezes por estudantes da Rosa Cruz. Infelizmente. Ok? Vamos concluir? Bem, então, apresentamos hoje do Conceito Rosa Cruz do Cosmos de Max Sendel, capítulo 14, análise oculta dos genes, limitações da Bíblia. E aqui terminamos. Agradeço muito a presença de vocês e fiquemos até a próxima semana, terminando agora com a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze com que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as nossas floresçam em vossa cruz.